De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela. Ele que nos faz uma avaliação da conjuntura, crise política entre os poderes e ainda a questão dos violentos ataques a instituições representativas da sociedade e do Estado de Direito do país. Professor Magela, falemos agora sobre o pleito eleitoral, sobre a campanha que vai começar, que está começando. Por que a terceira via não se firmou na corrida à presidência da República, às eleições? E a questão inevitável da polarização das candidaturas aí entre Lula e Bolsonaro. Olha, a terceira via, até que os grupos políticos, os partidos políticos que gravitam em torno do que se convencionou chamado de terceira via, até que eles se tentaram, né? Tentaram muito com o Dória, tentaram com o Eduardo Leite, estão tentando com a Simone Tebet. O Ciro Gomes pulou fora de terceira via, porque ele nem é terceira, nem é quarta, nem é quinta. O Ciro Gomes está fora mesmo da rota da convivência entre os políticos, né? E cada vez mais ele vai perdendo fôlego na disputa, não só eleitoral, mas no trato com as organizações, com os partidos, né? Então, o que simboliza a terceira via é a Simone Tebet. Pelo amor de Deus, 1%, 2%, na melhor das intenções. Por isso eu acho que ainda não chegou a 3%. A terceira via não se firma, não consegue se firmar, tendo representações nesse sentido, né? E não é nem por assim, demérito Claro. da Simone Tebet, que é uma excelente parlamentar, cumpriu um papel muito importante, uma mulher muito inteligente, muito Na CPI da pandemia. Na CPI da pandemia, ela teve um papel importantíssimo, né? Mas entre a ação parlamentar numa determinada área ou numa comissão parlamentar de inquérito, como foi a CPI da Covid, e agregar forças políticas para ter uma candidatura a presidente do Brasil, há uma distância muito grande. O PMDB não é para amador. Não que ela seja amadora, mas essa é uma expressão comum e usual sempre, que o PMDB não é um partido para amador. O PMDB é um partido que ele representa uma federação. Cada estado é um partido. Se o PMDB fosse uma espécie de PT, por exemplo, cada estado seria uma tendência. Se levar a essa categoria da tendência, que são organizações que funcionam dentro do PT, que tem um núcleo que define a ação política do PT, então o PMDB é uma federação, ou uma federação de tendências que não se unem. Por quê? Porque o estado de Alagoas não tem os mesmos interesses do estado do Mato Grosso. Os interesses da liderança encampada pela liderança de Renan Calheiros não são os mesmos interesses, eventualmente, da Simone Tebet. Ela está muito mais próxima de uma candidatura de centro e de centro-direita do que o Renan, que está enfileirado na campanha do Lula com a campanha de centro-esquerda. Então, ou a do Sarney, por exemplo, que é um cacicão da política nacional, para citar 3 exemplos assim bem díspares, né? Então, formar uma aliança com um partido com esse DNA não é uma obra do improviso, do acaso. O Ulisses Guimarães, que foi a principal liderança do MDB e do PMDB, de resistência à ditadura, um nome impecável para a política nacional, foi um fiasco como candidato a presidente da República, foi abandonado. O Quester, governador de São Paulo, senador com grande potencial, também foi um fiasco. O banqueiro lá, o Meirelles, pelo amor de Deus, foi outro fiasco que vai ser semelhante, o fiasco que será a candidatura ou pelo menos que se desenha a candidatura da Simone Tebet, vai ser semelhante ao Henrique Meirelles. Então, o PMDB, como ele defende, ele tem interesses regionais muito particulares, boa parte do grupo do PMDB já se expressou na convenção, Simone Tebet, mas na verdade não é Simone Tebet, é Bolsonaro.
não vai votar com Simone Tebet, que nenhum candidato a governador com o mínimo de chance, ou candidato à reeleição, vai abraçar uma candidatura de 1% a 2 meses da eleição. Isso é uma ficção. Isso é uma coisa que não existe. Pois é, a lógica determina isso, não existe. Qual seria a razão desses candidatos apostarem brigarem pela candidatura quando não se tem apenas vislumbrando algum benefício eleitoral no segundo turno, nas alianças que podem ser feitas? Quem era o grupo até o Temer chegar à presidência da República e a última convenção do PMDB que tinha a hegemonia do PMDB, do MDB? Era Renan, Sarney, Ralph, e tinha um grupo do Renan, Sarney e mais outros, Eduardo Braga. Então esse grupo, esse núcleo, com outros senadores e deputados, eles comandaram o PMDB, o MDB, durante muitos anos. Houve uma mudança, né? Houve uma alteração na disputa interna. Na geopolítica, né? Na geopolítica interna do PMDB, houve um abalo sísmico aí, a partir do Temer. Né? Então, a Simone Tebet, ela representa esse núcleo que não vai se firmar na direção do PMDB, se contrapondo a esse núcleo anterior que dirigiu o PMDB com mais experiência e evidência na história do PMDB recente. A eleição do Lula, ela vai mudar consideravelmente a relação do PMDB, desse núcleo atual dirigente do PMDB, com a presidência da República, e as forças internas no PMDB, elas vão se reagrupar. E eu não tenho a menor dúvida de que Sarney, Renan, Eduardo Braga, esse núcleo aí, eles vão se recompor e vão dominar o PMDB novamente. Isso eu, pessoalmente. Ninguém me falou isso, não tem nenhuma vidente me falou isso. Mas é uma lógica natural. Porque esses grupos vão fazer política bem mais eficiente, e o PMDB, os políticos do PMDB, são muito mais pragmáticos do que se imagina. Esse PMDB não nasceu para ser oposição. Esse que vincula isso, nasceu para ser governo. Tanto é que você tem uma parte na oposição, que foram os que têm origem em algum momento das suas histórias em oposição, mas a maior parte sempre foram governo. Foram o governo do Lula, foram o governo do Temer e são o governo do Bolsonaro. Então, essa rearrumação no cenário interno, no núcleo de direção interna do PMDB, ele vai acontecer inevitavelmente a partir de janeiro de 2023, com a eleição do Lula. Né? Alguns segmentos questionam aí dentro justamente dessa pluralidade de candidaturas que poderiam estar alinhadas a um candidato ou outro, mas no caso, por exemplo, da candidatura de Lula, há uma colocação de que o PT tem dificuldade para compor, a não ser dentro daquilo que ele classifica como prioridade para ele. Como o senhor vê essa questão? É o caso do Freixo, lá no Rio de Janeiro. Agora, com essa confusão que está havendo lá? Na verdade, o PMDB, o PT, ele, como tem várias tendências, tem vários núcleos internos que disputam a hegemonia interna do partido. Né? Então, quando se fala o PT, você não está falando de um PT, você está falando de vários PTs. Né? O PT do Rio de Janeiro, houve um acordo lá do apoio ao Freixo e que o PSB apoiaria o candidato do PT ao Senado. Não importa se o siciliano tem mais ou menos votos. Foi feito esse acordo. Quando você rompe o acordo, você rompeu um acordo político que foi firmado público. Não foi nada secreto. Né? As direções sabiam do que estavam fazendo. Né? Então, esse é um fato. O outro fato que eu acho importante é que a direção de tudo isso aí, o que vem sendo conduzido nacionalmente, tem um gênio na política nacional. O Lula é um excelente, o maior articulador que a política brasileira já produziu nos últimos 100 anos. Mais do que Getúlio, mais do que qualquer um outro. Porque o Lula, ele não nasceu na elite, não é da elite,
não foi absorvido pela elite e ele governa com os pobres, com os trabalhadores, com segmentos importantes da classe média e com a elite. E a Com a elite econômica. Né? Então, o Lula, isso não é uma operação qualquer. Só grandes políticos, estadistas que conseguem montar uma arquitetura e uma engenharia política dessa natureza. E se nós começarmos a estudar a evolução ou o caminho que o Lula vem traçando, trilhando nos últimos 20 anos, você vai vendo que o Lula foi deixando de fazer a política mais interna do partido, das lutas internas, e ele foi tomando uma dimensão nacional e internacional que hoje é incontestável no Brasil, no PT e nacionalmente e internacionalmente. O Lula é um líder mundial que conduz interesses paroquianos, uma eleição de senador de Alagoas, ou de senador do Rio de Janeiro, ou rolo com o seu partido em Pernambuco ou em qualquer outra parte do Brasil, e ele vai conduzindo uma engenharia política que vai levar esse núcleo político que ele dirige ao poder. Isso não é uma obra do acaso. Isso não é um caracolô e diz, não, eu tenho essa ideia. Isso é uma construção permanente. Só os estúpidos, estúpido político e estúpido ideológico, que acha que o Lula é um bronco, que o Lula é um analfabeto, que o Lula é um cidadão de terceira categoria. O Lula é a principal estrela política que a República produziu no Brasil. Isso é que tem que ser dito. Professor, pelo tempo, a última pergunta. Como o senhor avalia a medida do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de trazer observadores internacionais para viabilizar as eleições aqui, sob o ponto de vista das desconfianças que levaram a essa violência toda em relação ao sistema eleitoral eletrônico? Foi uma boa iniciativa? Para mim, sim. Para mim, sim. Quanto mais divulgação internacional e se conseguir convencer observadores internacionais para participarem do processo eleitoral como pessoas que estão, vou usar essa expressão fiscalizando, mas estão observando para mesmo validar, né? Para validar as eleições, mais ainda, né? O resultado das eleições, porque como o Bolsonaro tentou de todas as formas denegrir a imagem do Tribunal Superior Eleitoral, numa tentativa golpista de colocar à margem o Tribunal Superior Eleitoral, a sociedade brasileira tem que defender as urnas, tem que defender a democracia, o Estado de Direito e, sobretudo, o papel que o Supremo Tribunal Federal e que os tribunais e a Justiça defendem no Brasil, tem no Brasil. Sem um judiciário livre, autônomo, como deve ser em toda a democracia, nós não conquistaremos o Estado Democrático de Direito. E é tudo que o Bolsonaro não quer, é o Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito poderá o colocar na cadeia.